Olá pessoal, então estamos aqui para mais uma aula, né? Nossa 7ª aula da introdução. Essas aulas aí, vocês podem ver, é bem básico da parte elétrica, né? Englobando a parte de automação, a parte de programação, que a gente tem que passar, principalmente para quem é iniciante, né? Então, embasamento para ter uma ideia de muitas coisas que interligam um circuito de automação. Então hoje a gente vai falar sobre tipos de sinais de entradas. Vamos lá então. I/O. O que seria I/O? É por onde o CLP recebe o sinal, os sinais dos sensores e manda sinais para os atuadores. Então seria os módulos de entradas e saídas, certo? Existem dois tipos de entradas e saídas, pessoal: digital e analógico. Tranquilo? A gente vai ver o comparativo das duas, como que é o digital e como que é o analógico. Então o digital, ele possui somente dois estados: ou ele está ligado ou ele está desligado, certo? Então nesse gráfico aqui a gente consegue visualizar, né? Ligado, desligado, ligado, desligado. Então, toda vez que se for trabalhar com entrada digital, saída digital, que é o mais comum que a gente utiliza, o que a gente utiliza em todos os circuitos, tanto discreto quanto um circuito mais complexo, sempre vai conter entrada digital e saída digitais, certo? Então, vocês se baseiam de estar ligado ou não ligado, certo? Elas também são chamadas de circuitos discretos, entradas discretas. O analógico ele é diferente, ele possui vários, muito mais do que dois valores. Então nesse gráfico que a gente está vendo aqui do analógico, a gente pode ver, né? Um exemplo, né? A gente pode medir uma temperatura. A temperatura não é ligada ou desligada, né? Ela varia conforme o tempo. Ela, digamos, 25 graus, 25.5, 25.1, 26, ele não é 25.30, 25.30, um exemplo, né? Então, assim, ele varia conforme o tempo passa, conforme a temperatura está no local que ele está medindo, ele tem essa variação. Então, digital, dois estados, ligado ou desligado. Analógico, ele pode conter bem mais estados. A gente tem que tomar um cuidado, pessoal, na ligação elétrica. Se você for fazer só o programa, tranquilo, você só vai seguir o esquema elétrico e pronto. Se você vai fazer a ligação elétrica e daí programar, você tem que tomar cuidado. As entradas digitais tem que ser no seu módulo digital. E as entradas analógicas, sinal analógico, ele tem que ser no módulo sinal analógico. Depende do CLP que você vai utilizar, ele pode ter um cartão específico para essa medição que você vai estar utilizando, certo? Então, exemplos de entradas digitais, né? O que a gente pode ter de elementos elétricos para entradas digitais? Botoeiras de pulso, né? Então essa botoeira aqui de pulso, eu pressiono ela, ela aciona, eu solto, ela desaciona, certo? Micros fim de curso, sensores indutivos, chaves seletoras, né? Então esse é alguns exemplos que a gente está dando aqui, mas existem vários. Lembrando, né? Tudo que tem dois estados, né? Então a botoeira, ou ela pode estar pressionada ou não. O micro, eu posso vir acionar ele ou não. O sensor indutivo, ou ele está acionado ou não está acionado. A chave seletora, a mesma coisa. Ou você selecionou ela ou não, certo? Exemplos de saídas digitais: temos contator, relé, lâmpadas sinalizadoras, válvulas pneumáticas, certo? Mesma análise, né? Ou o contator está acionado, ele não está meio acionado. Se ele está meio acionado, ele está com defeito, está colado, alguma coisa assim. Ou ele está acionado ou não estacionado, relé, ou estacionado ou não estacionado, sempre dois estados. A válvula pneumática, essa aqui que a gente está vendo, é dois estados, ou ela está acionada ou não está acionada. Lâmpadas sinalizadoras,
ou ela é estacionada ou não estacionada. Exemplos de entradas analógicas. Sensor de nível, né? Então, que nem eu falei ali no gráfico, né? Que a gente viu da analógica, ele pode ter mais de mais de 2 sinais, né? Ele não é nível cheio, nível baixo. Esse sensor, ele mede muitas etapas do nível, né? Tipo, ele tá com 10 litros, ele tá com 8 litros e meio, então ele tem uma variação bem grande, né? Sensor de pressão, a pressão também não é ou tem pressão ou não tem pressão, ela varia, né, a pressão. Nesse sensor a gente mede, né, se a gente quer mais precisão, a gente utiliza um analógico. Sensores de luminosidade, né, então às vezes não vou estar totalmente escuro e totalmente claro. Então ele tem densidades diferentes, né, então aí que a gente utiliza os analógicos. E sensor de temperatura, né, que nem eu comentei, né, a temperatura ela não é quente ou frio, né, ela varia, né, que grau que tá e assim por diante. Um exemplo de uma saída analógica, né, motor elétrico. Como assim, professor? O motor elétrico ele pode ser ligado ou desligado, mas se a gente utilizar um inversor de frequência, a gente consegue variar a velocidade dele. Ele não vai ser só ligado ou desligado. Você pode variar a velocidade de uma forma muito precisa, digamos assim. Você pode variar bastante. Tranquilo? Então esse é um exemplo que a gente pode utilizar uma saída analógica. Outro exemplo é uma válvula proporcional. Essa válvula proporcional ela abre de forma bem, digamos assim, irregular. Posso ter aberturas bem precisas, ela não é totalmente aberta e totalmente fechada. Eu posso abrir ela até metade, 1/4, 2/4 e assim por diante, conforme a programação nela e o sinal que ela está recebendo. Certo? Lembrando, né? Sinal digital, 2 estados. Sinal analógico, a gente tem vários estados nele. Então, os sinais digitais, sendo eles entradas ou saídas, geralmente trabalham de 0 a 24 volts. Tranquilo? Os sinais analógicos, sendo eles entradas ou saídas, geralmente trabalham em 2 modos. De 0 a 10 volts, que é quando é utilizado em tensão, e corrente de 4 mA a 20 mA. Nos sinais digitais eu coloquei ali 24 volts, que é o padrão mais utilizado. Devido a normas de segurança, é o que a gente está utilizando. Ultimamente é o que todo mundo utiliza. Existem circuitos que ainda utilizam 220, 110, isso seria corrente alternada. Mas como existem as normas de segurança para evitar choque elétrico, principalmente a parte de comando. Imagine se você tem uma botoeira, um comando fora da máquina, assim, e esse cabo pode ser rompido ou alguém bater com alguma máquina próxima a esse comando e sofrer um acidente tomando um choque elétrico, né? Então eu coloco como padrão devido às normas de segurança de 0 a 24, mas vocês podem encontrar na indústria, principalmente em instalações antigas, e você vai encontrar muito disso, de 110 a 220. Mas quando você for fazer um projeto novo, já conste no teu projeto de 0 a 24 volts, utilizando como padrão 24 volts. Entradas e saídas digitais, tranquilo? E os analógicos têm tensão de 0 a 10, corrente de 4 mA a 20 mA. Esse é o padrão. Beleza? Então, os sinais analógicos, né? Tensão de 0 a 10 volts, corrente de 4 mA a 20 mA. Vamos ter um exemplo aqui, pessoal. Imagine, né, que eu tenho um exemplo aqui, nesse primeiro exemplo, é um sensor de temperatura, certo? Se a minha temperatura está um exemplo aqui, está no mínimo
da medição dele, o meu sinal de tensão vai estar em 0 volts e a minha corrente em 4 miliamperes. Seguindo o segundo exemplo, se o meu sinal está em 500 no máximo, a minha medição na tensão vai estar no máximo e a corrente no máximo. Aqui no terceiro exemplo desse mesmo sensor, né? Se ele está na metade, a tensão vai estar medindo a metade e a corrente a metade. Então você primeiro você vai fazer uma medição e nessa medição você vai fazer uma escala para programar o teu CLP conforme a medição que você tem na calibração desse sensor. Sempre quando a gente utiliza sensores analógicos, geralmente é usado um transmissor. É um equipamento eletrônico que recebe o sinal do sensor, né? E ele transmite conforme o sinal que o CLP recebe, né? De 0 a 10 volts ou se for corrente de 4 mA a 20 mA. É um exemplo de uma aplicação onde podemos utilizar mais de uma saída digital para acionar um mesmo item, né? Então aqui numa saída digital temos um inversor que vai acionar o motor, né? Então com duas saídas digitais eu consigo fazer até 3 velocidades nesse motor, certo? E 4 estados, ou seja, ele é desligado. Se a saída 1 estiver 1 e a saída 2 estiver 0, eu tenho uma velocidade. E assim por diante, como se fosse uma tabela verdade, né? Então, conforme eu quero, eu vou no inversor e programo a velocidade conforme as entradas do inversor estiverem acionadas pela saída do CLP, certo? Então, esse aqui é só um exemplo para vocês irem se familiarizando, o que vocês vão encontrar na indústria e tudo o que vocês podem estar fazendo, né? Então, pessoal, essa aula a gente abordou, né, sinais de entradas, o que a gente tem de entradas e saídas. O entendimento é de grande valia, né? Pois quando se for fazer uma programação, você vai ter que entender tudo que você tem no teu circuito para você fazer uma programação que funcione corretamente. Então, reveja essas aulas da introdução, pessoal. Elas são de extrema importância. E a gente vai dando sequência aqui nas aulas. Valeu!